Olá, eu hoje decidi gravar este vídeo aqui da praia, da rua, e por isso é capaz de estar um bocadinho de barulho. Mas eu estava a falar com uma senhora ainda há pouco e a senhora fez-me uma pergunta que eu achei muito pertinente e então decidi gravar este vídeo. A senhora estava-me a contar de uma situação e ela dizia-me assim: eu até entendo que nós por vezes aceitamos pouco porque não temos noção de que estamos a aceitar pouco. Mas a minha pergunta é, porquê é que nós, mesmo quando sabemos que estamos a aceitar pouco, estamos numa situação que nos deixa desconfortáveis porque achamos que não estamos que não nos estamos a valorizar, que estamos a aceitar uma situação que é pouco compatível com o nosso potencial ou com o que nós merecíamos. E a senhora perguntava-me, porquê é que nós, mesmo sabendo isso, nós não conseguimos sair em determinadas situações? E eu fiquei a pensar, e eu acho que isso pode ter várias razões, mas se calhar para mim a mais importante é que nós vimos aquilo na nossa infância. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vimos a nossa mãe a ficar num emprego, eventualmente onde ela trabalhava muito, ganhava pouco, se sacrificava muito, mas ela achava que precisava passar por aquilo. Ou vimos a nossa mãe num relacionamento onde ela recebia pouco, recebia apenas migalhas de afeto, mas ela tinha dificuldade em sair de lá. Ou seja, nós replicamos, embora inconscientemente, aquilo que nós vimos e que nós assistimos e que nós registramos em criança como normal. Eu acho que é por isso que nós não conseguimos, às vezes, mesmo sabendo que estamos ali numa situação que é pouco compatível com o que nós merecemos, digamos assim, não é? E nós ficamos ali, parece que nós não conseguimos sair e desapegar e largar. A senhora falava-me a respeito de um relacionamento, mas isto é aplicável a qualquer área da vida. Mas eu penso que é sobretudo por isso. Nós vimos aquilo na infância, com a nossa mãe ou com alguém que nos criou, com alguém próximo, e nós registramos aquilo como normal. Quando nós vamos para a vida, aquilo é o nosso normal, nós vamos atrair uma situação compatível com aquilo e vamos ter dificuldade em desapegar. Para quê? Para nós aprendermos a lidar com esta energia e aprendermos a ocupar o nosso lugar e a não aceitarmos menos do que a gente merece. Mas isto é um processo, não é fácil chegar lá. E a senhora perguntava-me porque é que, se ela já sabe isso, porque é que ela não conseguia sair. Foi o que eu lhe disse, provavelmente é da mesma maneira que uma pessoa que fuma, está habituada, por exemplo, a fumar, tem o vício de fumar, sabe que aquilo faz mal, que a prejudica, e mesmo assim não é fácil para ela deixar de fumar. Então a senhora perguntava-me como é que ela fazia. Não sei muito bem como é que ela terá que fazer, porque isso não há uma maneira certa, há a maneira certa para cada um, ou seja, há o que resulta para cada um. Eu, eventualmente, se tivesse que dar um conselho, eu aconselharia a pessoa a começar por trabalhar o seu amor próprio, a sua valorização pessoal, a dizer para si mesma muitas vezes: eu sou abençoada, eu sou maravilhosa, eu sou divina, eu mereço tudo de bom, eu aceito o bom em mim. Portanto, a dar esse comando muitas vezes às suas células, aos seus átomos mesmo, a repetir isso muitas vezes, para ela depois aos poucos conseguir ir percebendo o que é que ela merece mesmo, não é? E vivenciando as coisas de acordo com o merecimento dela, com aquilo que ela acredita que merece. Porque o problema aqui é que mesmo que eu conscientemente eu saiba, e a senhora no caso sabia que merecia mais, merecia melhor, ela depois na prática não conseguia desapegar. E eu acho que isso passa porque essa informação que eu tenho inicialmente na minha cabeça, não é? Na mente, do que é que eu mereço, do meu valor, eu tenho que conseguir passar para o meu inconsciente, para o meu corpo, registar, e daí ser importante a repetição, e eu penso que será assim, ou então fazer uma terapia, não é? Uma hipnose ou uma coisa assim, mas quando somos nós próprios a tentar lidar para essas mágoas e para esses padrões que ficaram enraizados, eu acho que a repetição acaba por ser a melhor maneira. É importante nessa repetição eu escolher uma frase com a qual o meu inconsciente não colida mesmo. Por exemplo, se eu for dizer eu sou feliz, e se eu naquele momento estiver triste, o meu inconsciente como que vai perceber que aquilo é mentira, né? Então eu penso sempre numa frase: eu estou cada vez mais feliz, ou eu estou cada vez mais próxima do meu potencial, eu aceito cada vez melhores coisas na minha vida. Frases assim, para que não tenham a repulsão imediata do inconsciente e para aos pouquinhos aquilo ir entrando no nosso inconsciente. É claro que se for com uma meditação ou se eu estiver relaxada, estes comandos vão entrando mais, até se eu gravar um áudio com uma musiquinha de fundo, que eu ouço aquilo quando eu estou a fazer a minha caminhada, portanto distraída, aquilo entra mais. Mas eu penso que isso é muito importante fazer, e eu acho que isso é muito importante fazer
não só por nós, pronto, pelas pessoas que acham que têm esses padrões e que isso faz com que elas vivenciem coisas abaixo do seu potencial, mas também pelas gerações seguintes, porque como a gente vê aqui no caso desta senhora e de outros exemplos, imagina, se eu tenho um padrão desse e se eu não o tratar, os meus filhos vão vivenciar aquele padrão, porque eles vão ver aquilo em mim, vão achar aquilo normal e vão replicar, e assim sucessivamente, aquele padrão vai passar de geração em geração. Por isso eu acho que é muito importante nós analisarmos a nossa vida e tentarmos nós mesmos ir reprogramando o nosso inconsciente e mudando as nossas crenças para a nossa vida e ir se ajustando mais àquilo que é o nosso merecimento e aquilo que a gente merece.